Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa meditação no capítulo 20 do livro de Levíticos. Disse o Senhor a Moisés: E dirás aos filhos de Israel: todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der um de seus filhos a Moleque, terá que ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra este ser humano e exterminarei do meio do meu povo, pois, havendo entregue um dos seus filhos a Moleque, contaminou o meu santuário e profanou o meu nome. Se o povo da terra fechar os olhos a respeito do homem que entregar um dos seus filhos a Moleque e não o matar, eu mesmo ficarei contra ele e contra a sua família. Eu o expulsarei do meio do povo, junto com todos os que seguirem o exemplo dele e adorarem o Deus Moleque. Aquele que recorrer aos necromantes, aos adivinhos, para se prostituir com eles, voltar-me-ei contra esse homem e eliminarei do meio do meu povo. Vocês, no entanto, vos santificareis e sereis santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus. Obedecerei os meus decretos e praticareis, pois eu sou o Eterno, vosso santificador. Portanto, quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe deve morrer, visto que ele amaldiçoou seu pai e sua mãe, seu sangue cairá sobre ele mesmo. O homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice. O homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez do seu pai. Ambos deverão morrer, o seu sangue cairá sobre eles. O homem que deitar com a sua nora será morto juntamente com ela. Estão contaminados e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que se deita com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos cometeram uma abominação e deverão morrer, e o seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe delas por esposas, comete perversidade. Tanto ele quanto ela serão queimados vivos, a fim de que não se perpetue o incesto no meio de vocês. O homem que se deitar com um animal deverá morrer, e matareis também o animal. A mulher que se aproximar de um animal qualquer para se unir sexualmente a ele será também morta, assim como o animal. Deverão morrer e o seu sangue cairá sobre eles. O homem que tomar por esposa sua irmã, a filha do seu pai ou a filha da sua mãe, e vir a nudez dela e ela vir a dele, comete ignomínia. Serão exterminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. O homem que se deitar com uma mulher durante as regras dela e descobrir a sua nudez, põe a descoberto a fonte do seu sangue, e ela mesma descobriu a fonte do seu sangue. Serão ambos exterminados do meio do meu povo. Não descobrirás a nudez da irmã da tua mãe, nem a nudez da irmã do teu pai. Assim, pôs a descoberto a sua própria carne, e levarão o peso da sua falta. O homem que se deitar com a mulher do seu tio paterno descobriu a nudez deste, e levarão o peso da sua falta e morrerão sem filhos. O homem que toma por esposa a mulher do seu irmão comete uma torpeza, pois descobriu a nudez do seu irmão e morrerão sem filhos. Guardareis todos os meus estatutos, todas as minhas leis, e os colocareis em prática. Assim, não vos vomitará a terra, a qual vos conduzo para nela habitardes. Não seguireis os estatutos das nações que eu expulso de diante de vocês, pois elas se acostumaram a fazer tudo que é contra a minha vontade. Por isso, eu me aborreci totalmente delas. Da mesma forma vos tenho dito, tomareis posse de toda a terra que pertenceu a eles um dia, mas que eu mesmo, de agora em diante, vos dou por possessão, uma terra que mana leite e mel. Eu, Senhor vosso Deus, vos separei desses povos maus. Fareis distinção entre o animal puro e o impuro, entre a ave pura e a impura. Não vos tomarei para vós, não vos torneis vós mesmo imundos por meio de animais,
aves ou qualquer criatura que se move rastejando sobre a terra, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Sereis consagrados a mim, pois eu, Senhor, sou santo e vos separei de todos os povos para serdes exclusivamente meus. Homem ou a mulher que entre vocês invocar espírito dos mortos, forem médiuns, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão sumariamente condenados à pena de morte por apedrejamento e o seu sangue cairá sobre eles. Queridos, nenhuma prática religiosa ou qualquer ritual tem poder para salvar uma alma. Quem salva é Cristo e ele já fez o sacrifício todo na cruz. Qualquer prática religiosa que não gera santidade é completamente inútil e não agrada a Deus. A santidade é o processo de separação do pecado. O crente para de agradar o mundo e para de se agradar a si mesmo e passa a conhecer e agradar a Deus. Esse é o processo de santificação. Os versículos 1 até o 6 vão falar de Moleque, um falso deus que representava toda a idolatria de um povo pagão. Moleque era parte da cultura religiosa de um povo que causava nojo no Deus verdadeiro. Aqui no versículo 6, ele demonstra claramente a ideia mundana de que todo caminho leva a Deus. Quantas pessoas dizem isso, né? Todo caminho leva a Deus, mas aqui Deus deixa muito claro, né? Aquele que recorrer às necromantes, aos adivinhos para se prostituir com eles, ele vai se voltar e eliminar essa pessoa do povo dele, do meio do povo, vai matar, né? Essa pessoa não vai continuar vivendo. Deus não suporta isso, ser nojento. Nenhuma forma de cultura religiosa é aproveitada por Deus, nós temos que saber isso. O único caminho é Jesus Cristo, nós temos que cuidar, queridos, nas congregações, essas misturas, o povo chega cheio de cultura mundana, cheia de cultura de outras religiões e traz o misticismo e tantas coisas para dentro das congregações. Deus não suporta isso. Por mais que uma pessoa pareça sincera nas suas práticas, o erro continua sendo errado. Então, Deus condena o espiritismo e o ocultismo. E isso não deixa de ser um ato condenável quando é praticado dentro do meio religioso, do meio evangélico. Se Deus condena o misticismo e condena o espiritismo e condena o espírito de adivinha, as adivinhações, não é porque estão fazendo isso dentro das congregações denominadas evangélicas que deixa de ser pecado, que deixa de ser condenável. Deus abomina toda prática religiosa que contraria a sua prática, toda. Esse versículo aí está dizendo, queridos, que toda prática de religião contrária aos ensinamentos de Cristo não passa de corrupção religiosa. Queridos, Deus deixa tão claro que o objetivo dele é manter o seu povo longe do pecado e pecar contra os primeiros mandamentos resulta em pena de morte. Do versículo 7 aqui até o 21, a gente vai ver que o objetivo de Deus é santidade. A vontade de Deus é que o seu povo não seja punido, ele não quer que o povo seja punido. Ele quer cuidar do seu povo, ele quer ser o provedor, ele quer ser o pai, ele quer demonstrar todo o amor dele. Mas ele é santo
e o povo dele tem que ficar longe dos pecados. E alguns pecados, como os primeiros mandamentos, a quebra dos primeiros mandamentos, resultam em pena de morte. Depois ali a gente viu que, né, nos versículos 7 até o 21 ali, a gente vê claramente que o objetivo de Deus é a santidade. Ele chama o seu povo para viver em santidade. Ele não tem prazer de punir o povo, ele tem prazer de abençoar. É proibido amaldiçoar os pais, adulterar, perverter ou corromper o sexo. Quem faz essas coisas está condenado à morte. Nos versículos 22, até o último versículo, não, até o 26. Deus libertou o seu povo para que o seu povo seja puro, livre das deformações causadas pelo pecado. O objetivo da graça de Deus é operar para transformar toda a deformidade do pecado em pureza de caráter. Isso é lindo, gente. Deus relembra que quem é santificado cuida para não se contaminar com as impurezas desse mundo. E ele termina ali no verso 27, reforçando, né? Incluindo e condenando incluindo a prática de novo, né, do espiritismo. Ele diz, o homem e a mulher que entre vocês invocar espíritos de mortos, forem médiums, adivinhos ou se envolverem com obras de feitiçaria, serão condenados à morte por apedrejamento, e o seu sangue cairá sobre eles. Então Deus está sendo muito claro, queridos, muito claro. Ele condena completamente a prática do espiritismo e de qualquer tipo de ocultismo. Esse capítulo todo, ele enfatiza a pena de morte pelos pecados que foram já mencionados lá no capítulo 18. Se vocês quiserem voltar no capítulo 18 para relembrar. É preciso lembrar que foi o próprio Deus quem instituiu a pena de morte. A ideia era realmente mostrar para o povo quanto ele é intolerante ao pecado. O método para aplicar a pena de morte era o apedrejamento e a fogueira. A pena de morte é uma providência enérgica e definitiva que mostra que Deus decide eliminar o pecado antes que o pecado destrua o seu povo. As advertências ali nos mandamentos são muito claras. Elas são preventivas, elas têm o objetivo de limitar a corrupção. Deus exige que o seu povo fique longe do pecado. Deus exige que seu povo fique longe do pecado. É claro que Cristo morreu por todos os pecados. E antes de morrer, ele deu ordem que só um filho legítimo no reino de Deus é capaz de cumprir. Ele mostrou que a ordem é perdoar até o que parece imperdoável. E deixou claro que a vingança e a justiça pertencem ao Pai dele. O objetivo de Deus é nos ver longe do pecado. E é o pecado que mata. Se nós ficarmos longe do pecado, nós ficamos longe da morte. Todo pecador tem a sua sentença de morte assinada. Toda. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, se ofereceu em sacrifício para apagar de uma vez por todas a sentença do pecador. Só que ele deixou bem claro, a ordem é viver escondido, protegido no reino de Deus, onde o pecado não é tolerado. Jesus Cristo morreu e anulou completamente, ele pagou toda a dívida e, portanto, anulou a nossa dívida, né?
Ele assumiu toda a nossa dívida, pagou inteirinha. Mas ele deixou uma ordem, queridos. A ordem é viver quem foi perdoado, agora vive escondido, protegido no reino de Deus, porque ali no reino de Deus o pecado não é tolerado, de jeito nenhum. Graças a Deus, no reino dele, o pecado não é tolerado e por isso, se nós vivemos escondidinhos ali, a gente vive bem longe da morte. A morte não alcança mais a gente. Deus nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Lembrem-se disso, queridos. A ordem é perdoar até o que parece imperdoável. Se nós não perdoamos, nós não recebemos o perdão de Deus. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Amém.